Olá, sejam bem-vindos ao Instituto Guimarães Vernieri. Hoje é a nossa aula número 5 de História do Brasil. Vamos falar sobre a União Ibérica e a restauração portuguesa. Sou o professor Luciano Vernieri e vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Então, na aula anterior foi possível observar o quê? O início da produção açucareira e o pioneirismo lusitano no transporte de escravos africanos pelo Oceano Atlântico. O que quer dizer isso? Que quer dizer pioneiro, o primeiro, tá? Lusitano, português. Então, Portugal foi o primeiro país, né, a transportar escravos africanos pelo Oceano Atlântico. Isso por quê? Porque nós lembramos, né, nas nossas aulas anteriores, que Portugal havia dominado aí, então, boa parte da costa africana. Isso facilitou, então, né, o comércio com os traficantes lá de escravos da África, né, e trazê-los para o Brasil. Também falamos das condições em que os desterrados, o que quer dizer desterrado? Arrancado da sua terra, tá? Isso quer dizer desterrado, para trabalhar na colônia portuguesa, que no caso era o Brasil principalmente. Também foram apresentadas na aula anterior as classificações dos cativos ou escravos, tá? Embora o termo possua diferença, tá? Pode aparecer tanto cativo como escravo africano. Suas origens e as principais capitanias que foram levados, assim como as principais formas de resistência à escravidão. Como foi o caso das formações de quilombos, né, como dos Palmares, que na época estava na capitania de Pernambuco e que atualmente está no estado de Alagoas. Nesta aula será apresentado, então, o problema de sucessão dinástica da coroa portuguesa e a sua união à Espanha, bem como as consequências tanto para Portugal como para o Brasil desta união. Então, o domínio espanhol. O que acontece? O que é esse problema de sucessão dinástica? O que quer dizer isto? Dinastia vem, né, dos reis, tá? Então, a família de reis, um sucessor do outro. Acontece que o rei de Portugal, Dom Sebastião I, ele vai morrer em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, norte da África, contra os mouros, né, os muçulmanos. Dom Sebastião I não possuía herdeiros do sexo masculino, então com isso ele não tinha alguém para substituí-lo. Então o cardeal Henrique, que era tio-avô de Dom Sebastião, vai assumir o trono. Só que ele, por ser cardeal, por ser uma pessoa religiosa, ele também não tem filhos, não tem herdeiros, tá? Porque era religioso. Então, Dom Henrique vai morrer em 1580, encerrando assim a dinastia de Avias. Então, houve uma intensa, né, disputa político-militar para ver quem é que assumiria o trono lusitano. Filipe II era rei da Espanha e almejava incorporar Portugal aos seus domínios. Filipe II, ele era neto de Dom Manuel I, né, o Venturoso de Portugal. Dom Manuel I, né, o rei da descoberta do Brasil. Então, o Filipe II era neto de Dom Manuel. Nessa disputa, Filipe II conquistou o trono lusitano, dando início à chamada União Ibérica, ou União Peninsular. Esta União Ibérica vai perdurar, esse domínio espanhol, vai perdurar de 1580 até 1640. Então aqui nós temos um mapa sobre o domínio, né, o território espanhol nesse período de 1580 até 1640. Então nós temos aí em amarelo os territórios sob o domínio de Filipe II. Só que Portugal fez algumas exigências ao rei espanhol, não é? Essas exigências, além do Estado português, né, do país Portugal, também elas se estendiam ao Brasil. Então, os portugueses fizeram algumas exigências, né, que nem sempre foram cumpridas. Porém, o que Portugal exigiu da Espanha? Manter a estrutura administrativa do governo português, tanto lá em Portugal como nas suas colônias, tá? E a permanência do exclusivo metropolitano. O que quer dizer exclusivo metropolitano? É o mesmo pacto colonial, né? Aquele comércio em que a colônia só pode comercializar produtos com a metrópole. No caso, o Brasil só poderia comercializar com Portugal, tá? Para concretizar essas exigências portuguesas, a Espanha vai assinar o chamado Juramento de Tomar em 1581.
Dentre os principais tópicos do juramento de Tomar, a Espanha concordava em quê? Em manter as leis portuguesas em suas colônias. O idioma oficial permaneceria sendo o português. Os funcionários do governo lusitano seriam mantidos e os costumes em Portugal e suas colônias permaneceram inalterados, tá? Então, de uma maneira geral, só mudou o rei mesmo, tá? Não houve uma grande diferença no plano administrativo. Agora, no plano econômico, o domínio espanhol vai prejudicar então aí o Império Português. E quais foram as mudanças específicas do Brasil durante a União Ibérica? Então, no Brasil houve a ampliação dos poderes do chamado provedor-mor. É um daqueles auxiliares do governador-geral que era responsável pelas finanças. Provedor, aquele que provê, lembra de dinheiro, finanças, para tentar o quê? Reduzir a corrupção e os abusos na arrecadação. Também houve a criação do Tribunal da Relação em Salvador, em 1587. Para o quê? Para descentralizar a estrutura judiciária da colônia. Também houve a criação do Estado do Maranhão, sede em São Luís, em 1621. Separado, né, do governo geral, para melhor combater as ações estrangeiras. Então essas foram as principais mudanças que ocorreram no Brasil aí durante a União Ibérica. Agora vamos falar das consequências da União Ibérica. Entre as consequências, nós temos três principais invasões ao território brasileiro. A primeira delas é a invasão francesa no Maranhão, de 1612 a 1615, a fundação aí da França Equinocial. Então, nós vimos já sobre a França Antártica, no Rio de Janeiro, lá no governo Duarte da Costa, e foram expulsos no governo Mendes Sá. Já vimos isso. Só que os franceses não desistiram. Então, lá em 1612, eles vão invadir o Maranhão e vão fundar a França Equinocial. Depois, nós vamos ter a primeira tentativa de invasão holandesa na Bahia em 1624 e depois vamos ter uma invasão holandesa em Pernambuco de 1630 até 1654. Vamos falar aqui um pouco, né? Os livros não trazem muitas informações sobre a França Equinocial, mas nós temos que passar alguma informação sobre esse fato. Então, os franceses, eles vão invadir o Maranhão e vão fundar o Forte São Luís, em homenagem ao rei Luís XIII, tá certo? Os líderes franceses invasores foram quem? Daniel de La Touche e Charles des Vaux, tá? São os dois invasores aí franceses no Maranhão. Esta invasão vai dar origem a São Luís, que é a capital do Maranhão. Por isso que se diz que o Maranhão é de origem francesa. E a expulsão dos franceses. Então nós vamos ter aí dois personagens de importância. O primeiro deles, Jerônimo de Albuquerque. Em 1614, ele vai derrotar os franceses em Guaxanduba, tá? E quem vai expulsar definitivamente os franceses do Maranhão vai ser o Alexandre de Moura, em 1615, tá? Ele que era o governador-geral aí da Armada e Conquista. Derrotou e expulsou definitivamente os franceses do Maranhão. Então caiu na prova lá. Responsável pela expulsão definitiva dos franceses do Maranhão, Alexandre de Moura, governador-geral da Armada e Conquista. E os holandeses? Agora vamos falar então dos holandeses. Já vimos as invasões francesas, agora vamos ver as invasões holandesas. Então os holandeses, a Holanda, né, e outros territórios ao norte da Europa, eram, até o século XVI, colônias espanholas. Tá? Em 1581, a Holanda e os demais territórios, eles conquistaram a sua independência política. Foi então proclamada a República das Províncias Unidas, e a capital dessa república era Amsterdã, um dos grandes centros comerciais da Europa naquela época. Então, o governo espanhol, que perdeu uma colônia, no caso a Holanda, relutou em aceitar esta independência holandesa. Então o rei espanhol, Filipe II, vai decretar o chamado embargo espanhol, no qual o que esse embargo previu?
previu a proibição do comércio de seus territórios com a Holanda. Tá? Então, não poderia haver comércio de nenhum território espanhol que estivesse sob domínio espanhol, e entre esses territórios está incluso Portugal e o Brasil. Então, estavam proibidos de comercializar com a Holanda. Isso vai afetar diretamente o quê? A produção açucareira no Brasil, porque nós já vimos que quem era o parceiro português no comércio açucareiro era a Holanda. Então, eram os holandeses que refinavam, que comercializavam este produto na Europa. A partir do embargo espanhol, houve que a proibição desse contato entre brasileiro e holandês. Além de outros produtos também, como o pau-brasil, o algodão e o couro, também faziam parte desse comércio aí do Brasil com a Holanda. Então, os holandeses vão reagir ao embargo espanhol. Então, eles vão, como reação a esse embargo, eles vão pilhar a costa africana em 1695 e Salvador em 1604. O que é isso, pilhar? É ir lá e tocar o horror, tocar o foda-se. Ou seja, não roubar nada, mas não saquear, não. Mas sim, chegar lá e destruir por revolta, tá certo? Em 1602, os holandeses vão fundar a Companhia das Índias Orientais, que pôs fim ao comércio, o monopólio de comércio português com o Oriente. Então, pessoal, cuidado, não confundam, tá? Companhia das Índias Orientais tinha a ver com o negócio com o Oriente. Por quê? Porque em 1621 os holandeses vão fundar a chamada Companhia das Índias Ocidentais. Essa sim vai ser que vai planejar a invasão do território brasileiro. Então, Companhia das Índias Orientais, lembra, Oriente e Índia. Então era o comércio com as Índias, não tinha nada a ver com o Brasil. Já a Companhia das Índias Ocidentais, elas vai planejar a invasão no território brasileiro, tá? A Companhia das Índias Ocidentais. E o que era esta companhia? Ela era uma companhia holandesa privada, que recebeu do governo monopólio comercial com as regiões da África, América e do Nordeste do Brasil. A Companhia das Índias Ocidentais recebeu o monopólio do tráfico de escravos, vai conquistar então boa parte aí da costa africana, da navegação e do comércio com a América e a África. Vamos falar da primeira tentativa de invasão holandesa, e ela vai ocorrer na Bahia. Então, pode vir na prova. Onde ocorreu a primeira tentativa de invasão holandesa no Brasil? Foi na Bahia, em Salvador, no dia 8 de maio de 1824. Os holandeses, eles não planejaram o ataque à capital do Brasil em segredo, ou seja, eles não estavam preocupados em esconder e queriam invadir o Brasil. Porém, o governador da Bahia, que era o Diogo Mendonça Furtado, ele não tomou medidas para conter este ataque. Qual foi o resultado? A invasão holandesa na capital da colônia. Em menos de 2 dias, Salvador foi tomada pelos holandeses. Diogo Mendonça Furtado, que é então governador, foi preso e levado para Amsterdã, lá na Holanda. E o governo da Bahia passou a ser ocupado pelo invasor holandês Van Dort. Então, Van Dort se tornou aí governador do Brasil holandês. Após a ocupação holandesa, os colonos começaram a fazer uma resistência à invasão, que culminou então na expulsão dos holandeses da Bahia. E uma figura importante de destaque que nós temos que lembrar nesta invasão holandesa na Bahia é o bispo Dom Marcos Teixeira, que ele vai mobilizar os colônios para a resistência. Então ele vai organizar lutas contra as heresias dos holandeses calvinistas. Tá? Os holandeses eles não eram católicos. E no Brasil a religião oficial era o catolicismo, numa época que havia muita intolerância com outras religiões. Lógico, não como hoje, que há uma tolerância religiosa, naquela época não havia. Ou você era católico, ou você era excluído da sociedade, por exemplo. Então, esse bispo, Dom Marcos Teixeira, ele vai organizar os colonos para resistir às heresias dos holandeses calvinistas. Foi meio que uma guerra religiosa, por assim dizer. E com a tática da guerrilha, tá? A resistência obteve vitórias, incluindo a morte do próprio governador auto-intitulado, autoproclamado, governador da Bahia, que era o Van Dort. Então ele foi morto. Os holandeses, então, eles não vão conseguir resistir por muito tempo aos ataques. E os holandeses eles vão ser expulsos da Bahia quando? Definitivamente por uma esquadra
luso-espanhola. O que é uma esquadra luso-espanhola? Por quê? Porque está junto, unido, Portugal, lusitano, Portugal, espanhola, Espanha, tá? Conhecida como Jornada dos Vassalos. Então, com esta esquadra da Jornada dos Vassalos, né, pôs fim, definitivamente, à presença dos holandeses na Bahia, tá? Então, porque essa permanência holandesa, ela durou quase um ano, de 1624 e 1625. Então, qual foi o episódio aí que pôs fim ao domínio holandês na Bahia? A Jornada dos Vassalos, tá? E a recompensa holandesa? O que acontece é o seguinte, pessoal. Após a derrota, a Companhia das Índias Ocidentais teve um grande prejuízo. Entretanto, esse prejuízo foi recompensado quando? Quando, em 1628, houve um assalto a uma frota de navios espanhóis que estavam carregados de ouro e prata próximo às Antilhas, tá? Pela esquadra comandada por Pierre Heine, tá? Então é atribuída a ele esta façanha aí de roubar os navios espanhóis carregados de ouro e prata aí, próximo às Antilhas. Os holandeses, então, com este roubo, com este furto desta carga desses navios espanhóis, conseguiu angariar fundos, então, para uma nova investida ao Brasil. Porém, dessa vez, não mais na Bahia, mas sim em Pernambuco, a capitania mais lucrativa da época, né? Lembrando aí da produção açucareira. E vamos falar dela, então, da invasão holandesa em Pernambuco. Então, uma poderosa esquadra holandesa, né? Alguns falam em 50, outros falam em 70, enfim. Então, não tem o número certo de navios, mas uma grande frota holandesa se preparou para invadir Pernambuco, que era a capitania mais lucrativa da época. Os holandeses chegaram aonde? No litoral pernambucano em 14 de fevereiro de 1630. 14 de fevereiro de 1630, os holandeses chegaram no litoral pernambucano. Quem era o governador de Pernambuco durante a invasão holandesa em Pernambuco? Matias de Albuquerque. Não confundam com o Jerônimo de Albuquerque, é um camarada lá da expulsão dos franceses do Maranhão. Então não confundam. Matias de Albuquerque, ele era o governador de Pernambuco durante a tentativa de invasão holandesa. Que sem forças para resistir à invasão, ele vai se refugiar no interior do território e vai fundar o chamado Arraial do Bom Jesus, que era então o principal foco de resistência luso-brasileira contra o invasor holandês. Então, no Arraial do Bom Jesus, a resistência comandada por Matias de Albuquerque organizou as chamadas Companhias das Emboscadas. Então, no Arraial do Bom Jesus, a resistência comandada por Matias de Albuquerque organizou as chamadas Companhias das Emboscadas. Então, pode ver na prova em qual das seguintes regiões ou episódios ocorreu a chamada Companhia das Emboscadas, na tentativa da invasão holandesa em Pernambuco. Então, tem que saber esses nomes. Onde é que ficava o Arraial do Bom Jesus? Ele ficava na região entre Olinda e Recife. Embora os holandeses eles contassem com melhores armamentos e bons soldados, a resistência estava conseguindo conter o invasor devido ao conhecimento da região. Tá? Por quê? Porque já moravam, já viviam naquela região, já conheciam a região, enquanto os holandeses a desconheciam. Tá? Então isso foi um fator aí que favoreceu os brasileiros, os luso-brasileiros. Só que aconteceu alguns problemas diferentes daqueles que a gente viu na invasão na Bahia. Por quê? Na invasão da Bahia nós tivemos apoio da Espanha e de Portugal. Acontece que na invasão em Pernambuco, os espanhóis, por exemplo, eles não vão conseguir auxiliar regularmente os luso-brasileiros nessa luta contra o invasor holandês. Por quê? Porque eles estavam envolvidos em outros conflitos. Então, lá na Europa. Isso aqui é para conhecimento, não vai cair na prova isso, mas pode cair assim, né? Por que a Espanha não auxiliou os brasileiros na luta contra o invasor holandês em Pernambuco? Porque estava lutando, envolvido em conflitos na Europa. Na Guerra dos 30 Anos, por exemplo, ao lado do Sacro Império, contra o avanço sueco para a região da atual Alemanha. Tá? Então isso, na verdade, nós estamos falando de alguns fatos que prejudicaram esse auxílio espanhol
né, com os luso-brasileiros na tentativa de expulsão dos holandeses de Pernambuco. E para piorar a situação, em 1631 houve a perda, graças a um furacão, de uma frota carregada de prata do México. Então a gente perdeu toda essa prata aí, foi por água abaixo, literalmente. Houve também, lá na economia portuguesa, né, um período de seca. E esse período prejudicou a economia portuguesa entre os anos de 1630 e 1632, deixando Portugal sem condições de repelir os invasores holandeses. Em contrapartida, os holandeses enviaram esforços para o Brasil e conquistaram também o Rio Grande do Norte e a Paraíba. A partir de 1635, o domínio holandês no Nordeste brasileiro foi consolidado. Então vamos lá. 1630, nós temos a invasão holandesa em Pernambuco. De 1630 a 1635, nós vamos ter um período de lutas. Essa luta vai ser da tentativa de expulsar, né, os holandeses de Pernambuco, e o principal foco de resistência era o Arraial do Bom Jesus. Nós vimos que a Espanha não pôde apoiar os lusos brasileiros porque estava, né, em conflito lá na Europa. E também Portugal estava com problemas de seca em sua região, que prejudicou ainda mais a questão lá de Portugal também. Também houve a perda do navio de prata da Espanha, também houve essa grande dívida aí, né, esse grande dinheiro perdido. Então, a partir de 1635, nós vamos ver o motivo que houve a consolidação, então, do Império Holandês no Brasil. Então, Matias de Albuquerque usou a tática da guerrilha, nós já falamos isso, né? Por causa da resistência, os holandeses não conseguiram dominar completamente. Então, embora sem apoio da Espanha, sem apoio de Portugal, os lusos brasileiros, principalmente na figura de Matias de Albuquerque, usando a tática da guerrilha, né, conseguiu dominar parcialmente aí esse avanço holandês, ou seja, evitar que os holandeses conseguissem se consolidar no território. A resistência, ela vai conseguir conter o domínio total da região pelos holandeses por aproximadamente 5 anos. Eu falei, 30 a 35. Só que os holandeses, eles vão conseguir dominar a região quando o pernambucano Domingos Fernandes Calabar, guardem esse nome, que era um conhecedor da região, passou a auxiliá-los. Nós já falamos, os holandeses eram mais poderosos que os lusos brasileiros. Porém, o que auxiliava os luso-brasileiros era o conhecimento do território. Quando o pernambucano Domingos Fernandes Calabar passa a auxiliar os holandeses, aquele fator que era favorável aos luso-brasileiros, que é o conhecimento da região, passou também para os holandeses. Ou seja, como eles eram superiores militarmente, né, eles vão conseguir então dominar toda a região. Após então uma série de derrotas de Matias de Albuquerque, ele vai deixar de comandar as tropas de resistência. Tá? Ele viu que não tinha mais jeito. Antes disso, ele vai conquistar a cidade de Porto Calvo, em 1635, no atual estado de Alagoas, na época. Né? Na época, essa região estava sob domínio holandês, então Matias de Albuquerque vai se instalar nessa região, vai fundar, né, esta região, vai conquistar a cidade de Porto Calvo, e em Porto Calvo vai mandar prender e enforcar Domingos Fernandes Calabar, e Calabar foi conhecido como traidor do Brasil. Então, caíram na prova. Como ficou conhecido quem era o chamado traidor do Brasil? Foi o Domingos Fernandes Calabar. Mas Calabar foi o único traidor do Brasil? Essa é a pergunta. Por quê? O Brasil, que era uma colônia portuguesa, ou seja, não era independente, e que estava sob domínio espanhol. E também não foi somente o Calabar que ajudou os holandeses, né? Outros luso-brasileiros auxiliaram, como foi o caso de muitos senhores de engenho e lavradores, entre outros. Porque os senhores de engenho queriam recomeçar aquele processo do açúcar, né, de comércio na Europa, feito pelos holandeses, que foi proibido pelo embargo espanhol. Então os senhores de engenho vão querer muito que os holandeses realmente se fixem, né, no território. Após o fim da resistência, os holandeses começaram então a administrar a região conquistada. Consequências desta resistência, né? Então vamos lá. Devido à invasão, houve muita desordem na produção açucareira. Muitos escravos fugiram das fazendas. O quilombo dos Palmares cresceu muito nesse período. Então, se cair na prova, perguntando
Qual foi o período em que houve um aumento maior de número de escravos do Quilombo dos Palmares? Foi durante o domínio holandês em Pernambuco, né? Porque houve uma desordem em toda essa questão da produção açucareira e do escravagismo. Os senhores de engenho, eles queriam ordem e paz para produzir açúcar. Então, o senhor de engenho queria produzir açúcar, queria entregar a produção para os holandeses e comercializar na Europa. Esse era o fluxo, não é? E os holandeses queriam manter a parceria. Então, havia um duplo acordo, por assim dizer. E, para melhorar a administração, a Companhia das Índias Ocidentais vai enviar um governador para o Brasil holandês, que é o governo de Nassau. Então, a Companhia das Índias Ocidentais vai enviar para ser o governador do Brasil holandês, da Nova Holanda, o conde João Maurício de Nassau-Siegen. Ele foi o governador do Brasil holandês. Ele vai governar de 1637 até 1644. Nassau chegou em Pernambuco no ano de 1637, tá? E ele pretendia o quê? Pacificar a região para governar e almejava a colaboração dos luso-brasileiros. A Companhia das Índias Ocidentais concedeu créditos aos senhores de engenho para a compra de escravos, recuperar os canaviais e também fazer melhorias nas propriedades para ampliar a produção. Os holandeses, como nós já falamos, eles eram o quê? Protestantes calvinistas. Mas Nassau, em seu governo, vai evitar entrar em conflito religioso, tá? Então ele vai, de certa forma, haver o quê? Uma tolerância religiosa. O calvinismo, ele era a religião oficial do Brasil holandês. Tá? Então, os domínios holandeses, não é, daquela região que era dominada pela Holanda, a religião oficial era o calvinismo. Embora não tenha sido um objetivo principal da invasão holandesa expandir o calvinismo, ele até foi incentivado, porém não imposto. Não foi uma ordem do governador-geral do Brasil holandês de impor, né, o calvinismo para não entrar em conflito, assim como havia ocorrido na Bahia, por exemplo, que o bispo Dom Marcos Teixeira motivou a população contra o invasor holandês, para que isso não ocorresse. Também em Pernambuco houve, de certa forma, uma tolerância religiosa em favor aí para evitar problemas de cunho religioso. Em 1641, o domínio holandês ele se estendia do Sergipe ao Maranhão. Então, de todas as 15 capitanias hereditárias, 7 estavam sob domínio holandês, ou seja, metade, né? Então, às vezes a gente fala assim, Brasil holandês, como se todo o território brasileiro fosse domínio holandês. Não, não é todo o território. Não foi de norte a sul. O domínio holandês se estendeu ali pelo Nordeste. Então, das 15 capitanias hereditárias, tomou 7 para si. Então, não é todo o território, porque nós veremos nas aulas futuras problemas que vão ocorrer durante o domínio holandês, como a falta de escravos para as outras regiões. Enfim, mas esse assunto aí das próximas aulas. Os holandeses também vão dominar, né, São Jorge da Mina, lá em Angola, lá na África. Isso por quê? Isso vai garantir o quê? O fornecimento de escravos para a Nova Holanda. Então, Nova Holanda é o Brasil holandês, ou Nova Holanda, tanto faz. Tá? O mesmo nome. Só que é o seguinte, então por isso, nós vamos ver que o que vai ocorrer depois, como consequência. Os escravos que vieram vindos da África iam somente para onde? Para o Brasil holandês. E vai faltar escravos, né, africanos para as demais regiões, restando aí, por exemplo, que veremos, né, dos bandeirantes, vão começar a capturar os índios e transformá-los em escravos. As câmaras municipais, né, que haviam lá na região, elas foram transformadas em câmaras dos escabinos. Essas câmaras, elas eram presididas pelos escoltetos, sempre holandeses. Então, quem traz isso aí é o livro do Luiz Kochiba, né, fala sobre as câmaras dos escabinos durante a Nova Holanda. Pode ser que venha na prova perguntando, né, qual foi o nome que foi transformado as câmaras municipais. Então, eram as câmaras dos escabinos. E os escoltetos, né, que eram os integrantes dessa Câmara dos Escabinos, atuavam como representantes dos interesses de quem? Da Companhia das Índias Ocidentais e também atuavam na função de polícia. Tá?
Os luso-brasileiros possuíam representantes, até mesmo na Câmara dos Escabinos, né? Eles eram aqueles que ditavam ali as normas locais também. Muitas vezes conseguiam que seus interesses fossem atendidos. Durante o governo de Nassau, Recife, então, foi remodelado e recebeu artistas como os pintores Franz Post, que retratou a cidade, e Albert Eckhout, né, os habitantes. Então, nós tivemos aí figuras importantes que vieram para o Brasil holandês, para a Nova Holanda, aí, para estudar, ou para pintar, ou até mesmo para estudar a questão da fauna e da flora. Nassau, ele vai investir em obras urbanas e vai estimular a cultura, tá? Por isso que ele trouxe um pintor. Foram construídas casas, né, pontes e obras sanitárias em Recife, assim como a cidade de Maurícia, projetada por Pierre Post, que não veio ao Brasil, mas projetou esta cidade de Maurícia em homenagem a Maurício de Nassau. Maurícia hoje é um bairro de Recife. Outros cientistas, médicos e astrônomos que vieram para o Brasil merecem destaque. O cientista George McGrave, que estudou a fauna e a flora, como eu falei, e o médico William Piso. Inclusive era o médico do Maurício de Nassau que vai pesquisar várias doenças e plantas medicinais. O governo de Nassau ele vai ganhar prestígio em Pernambuco. Por quê? Porque, de certa forma, o governo de Nassau, podemos dizer que foi até mesmo melhor do que os governos anteriores que vinham, né, dominando ali a região, né, o próprio governo português. Só que a Companhia das Índias Ocidentais ela estava acusando Maurício de Nassau de furtar dinheiro, ou seja, de gastar, de usar demasiadamente dinheiro com coisas supérfluas, entre aspas, né? E queria então limitar seus poderes. Em contrapartida, Nassau ele acusava a Companhia das Índias Ocidentais por agir com extrema ganância, né? E como consequência, vai ocorrer então a saída de Nassau do governo em 1644. Vamos falar agora sobre a restauração portuguesa, então. Então, em 1640, o Duque de Bragança vai recuperar o trono português, né, do domínio espanhol, encerrando a União Ibérica. No episódio conhecido como Restauração, Dom João assumiu então o trono com o título de Dom João IV, inaugurando então a chamada dinastia de Avis, a última dinastia que governou o Brasil. Então, qual foi a última dinastia que governou o Brasil? Foi a dinastia de Bragança. Qual foi o rei que recuperou o trono português? Dom João. Qual foi o título que recebeu? Dom João IV. Com o fim da União Ibérica, Portugal então teve a sua economia bastante abalada. Portugal recuperou as possessões africanas e o Nordeste brasileiro, porém acabou perdendo o controle do comércio oriental com o Brasil, como vimos naquela situação em que houve a Companhia das Índias Orientais, né, que ela vai então dominar o comércio com o Oriente. E o Brasil então passou a ser a principal fonte de renda, por assim dizer, dos portugueses, tá certo? Tornou-se o mais valioso domínio português, foi o Brasil. Devido à importância que o Brasil passou a ter, a coroa portuguesa ela vai decidir por uma política mercantilista, tomando uma série de medidas para a exploração. Em 1640, foi criado o Conselho Ultramarino, que foi regulamentado em 1642. Então, em 1640, criou-se o Conselho Ultramarino, que foi regulamentado em 1642. Esse órgão foi criado exclusivamente, né, para a administração colonial. Com a criação desse órgão, a metrópole concluiu então o processo de centralização administrativa iniciada, né, com o governo geral lá em 1548. Então, o Conselho Ultramarino vai centralizar, né, a questão da administração da colônia. A partir de então, né, os donatários eles passaram a ser estritamente subordinados a quem? Aos governadores gerais, que começaram a ser chamados de vice-reis. Com a criação do Conselho Ultramarino, o poder dos donatários se reduziu aos direitos tributários daquela carta foral. O que é isso? O que quer dizer isso, professor? Era somente os direitos de exploração, né, os porcentos devido, tinha que pagar os impostos para a coroa e quanto que o donatário recebia. Então, aquela questão de autonomia, da supremacia na sua capitania,
o donatário acabou perdendo. O Conselho Ultramarino, ele foi o órgão supremo, né, da administração colonial até a extinção do regime colonial. Então foi o órgão supremo aí da administração colonial, foi o Conselho Ultramarino. A partir da intensidade da colonização portuguesa, né, a partir da restauração, começou a surgir rebeliões coloniais contra as pressões da metrópole. Então até então nós não vimos uma grande revolta na colônia, por assim dizer. Porém, como Portugal havia perdido, né, aquele comércio lucrativo que tinha com as Índias, praticamente, e se voltou somente para o Brasil, dada essa política mercantilista de extrair mais e mais lucros da colônia, começou a arrochar quem estava na colônia por causa de lucros. Isso vai então dar origem às revoltas coloniais que nós veremos aí nas aulas posteriores. Mudança então na administração colonial. Então os governadores gerais passaram oficialmente a serem chamados de vice-reis a partir de 1720. Então, vamos lá, foi criado o Conselho Ultramarino e tudo mais, os governadores gerais passaram a ser chamados de vice-reis. Agora, esse título oficialmente de vice-rei, ele foi a partir de quando? A partir de 1720. Embora, como eu já falei, né, já haviam sendo denominados assim anteriormente. Outra mudança ocorrida com a restauração portuguesa foi em relação à administração local, feita pelas câmaras municipais. Tá? Esse foi outro fator aí que mudou também a relação, né, da época. Não estou falando aqui das câmaras municipais do Brasil holandês, tá? É aquelas câmaras municipais que nós já vimos nas aulas anteriores. As câmaras municipais, elas passaram a ser órgãos apenas executantes das ordens oriundas e advindas do governo geral, ou seja, perderam a sua autonomia. Lembra que eu falei antes a respeito das câmaras municipais? Eram elas que dominavam o comércio local, que dominavam, né, a região, taxando produtos, colocando preço nas coisas, recolhendo impostos, na figura dos homens bons. Pois então, a partir então, da instituição do Conselho Ultramarino, essas câmaras municipais elas vão receber algumas mudanças. Por exemplo, os juízes ordinários, né, que representavam o poder nas câmaras municipais, foram substituídos pelos juízes de fora. Inclusive tem uma cidade, né, em Minas Gerais, Juiz de Fora. Juízes de fora, nomeados diretamente por quem? Pelo rei. Com essa medida, o poder das câmaras municipais foi reduzido, porque quem comandava as câmaras, né, eram emanados diretamente do rei. Né? Em Salvador, a capital da colônia, até mesmo os vereadores passaram a ser nomeados diretamente pelo rei. O Conselho Ultramarino passou a ser o órgão supremo da administração colonial. Então nós temos aqui, de uma maneira, um organograma da administração colonial. Então nós temos o rei é o supremo, né, o chefe supremo. Abaixo dele está o Conselho Ultramarino, e se estende em dois braços. De um lado, os governadores gerais, que comandavam os donatários, tá? E os juízes de fora, né, que eram responsáveis aí diretamente pelas câmaras municipais. Agora vamos voltar para a invasão holandesa e vamos falar da sua expulsão. A expulsão dos holandeses se dará, né, a partir da restauração portuguesa. Nós vamos ver os motivos. Então, após a restauração, lá em 1640, a coroa portuguesa vai firmar a trégua de 10 anos, ou o tratado de 10 anos, com os holandeses, né, que ainda ocupavam Pernambuco. Devido às insatisfações dos luso-brasileiros perante as atitudes da Companhia das Índias Ocidentais, o acordo feito entre Portugal e Holanda foi encerrado antes do tempo estipulado. Com o acordo feito entre os dois países, a Companhia das Índias Ocidentais resolveu diminuir os gastos e, para isso, reduziu o efetivo militar. Porque ele pensou o seguinte: opa, tem a trégua, tem um tratado, então não preciso mais me preocupar, nós não vamos ser expulsos pelo governo português do Brasil. Outra medida feita pela Companhia das Índias Ocidentais foi em relação à saída de Nassau do governo, devido aos gastos excessivos. O lugar de Nassau, então, foi ocupado por um conselho de 3 membros, aos quais Nassau recomendou até mesmo que fosse tolerante com os brasileiros. Porém, esse conselho não vai ouvir
o Conselho de Nassau. A partir da saída de Nassau do governo do Brasil holandês, em 1644, a Companhia das Índias Ocidentais ela vai aumentar a sua busca por lucros. Os senhores de engenho foram pressionados para aumentar a produção açucareira. Houve também o aumento dos impostos, a cobrança das dívidas atrasadas, incluindo a ameaça de confiscar engenhos dos proprietários que não cumprissem as exigências. Além disso, os holandeses vão proibir cultos que não fossem calvinistas, ou seja, os católicos foram proibidos, né, de rezar missas, por exemplo. Você imagina o problema. Devido às insatisfações com as atitudes da Companhia das Índias Ocidentais, os luso-brasileiros se uniram para expulsar o invasor, então, aí da Nova Holanda. A luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco foi conhecida como Insurreição Pernambucana. Então, qual foi, né, a luta, o nome da luta, da revolta, que expulsou os holandeses de Pernambuco? Insurreição Pernambucana. Não confundam com Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana é um fato que vai ocorrer lá em 1817 por conta aí da vinda da família real para o Brasil. Esse é um assunto que veremos bem adiante. A insurreição pernambucana, essa sim expulsou os holandeses do Brasil. E ela vai iniciar quando? Um ano depois da saída de Nassau, lá em 1645, e somente vai terminar em 1654, com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Os revoltosos, né, que estavam contra o domínio holandês, se uniram em torno de alguns líderes, como, por exemplo, os senhores de engenho André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira. Tá? Ambos eram senhores de engenho e então, até então ligados aos holandeses, mas se revoltaram com as atitudes aí da Companhia das Índias Ocidentais de confiscar engenhos, de aumentar os impostos. Diversos grupos lutaram, né, se uniram para lutar contra o invasor holandês, entre eles portugueses, colonos, escravos africanos, indígenas, entre outros. Os luso-brasileiros vão acumular vitórias sobre os holandeses. Dentre elas, nós temos o Monte das Tabocas, em 1645, e também a primeira e a segunda Batalha de Guararapes, 1648 e 1649. A Batalha de Guararapes é tida como a base do Exército Brasileiro. Então, 19 de abril de 1648 é o dia do Exército. Antigamente a gente pintava índio, né? Dia do índio, não, dia do Exército, tá? 19 de abril de 1648, dia do Exército. Por quê? Foi a Batalha de Guararapes, vitória dos luso-brasileiros. Porque foi a primeira vez em que se notou um sentimento de amor à pátria, de patriotismo, né? De luta contra o invasor estrangeiro. Nós vamos ter aí o índio junto com o português, junto com o espanhol, lutando contra o invasor. Além das vitórias dos luso-brasileiros, outro problema para os holandeses foi a aprovação do chamado Ato de Navegação de 1651 pelo inglês Oliver Cromwell, no qual ele vai excluir os holandeses do comércio colonial inglês. Então, esse Ato de Navegação de 1651, ele vai então proibir que os holandeses comercializem, né, com os ingleses, com suas colônias. Então foi meio que um embargo inglês, por assim dizer, este ato de navegação aí. Como reação ao ato de navegação inglês, né, esse embargo inglês, por assim dizer, os holandeses iniciaram então uma guerra naval contra a Inglaterra. Porém, houve derrota holandesa, ela era óbvia, né, porque nós temos a grande potência da marinha, era a Inglaterra. A Inglaterra era a grande potência da época com a sua marinha. Como consequência dessa batalha, o apoio holandês, né, ao Brasil foi um pouco reduzido. Em contrapartida, os ingleses vão começar a apoiar os portugueses. E em 1653, a coroa portuguesa vai enviar uma tropa de apoio ao Brasil para auxiliar. Então, além dos ingleses começar a apoiar os portugueses na luta contra o invasor holandês, em 1653, a coroa portuguesa vai enviar uma tropa também para apoiar, né, e para auxiliar aí até mesmo a expulsão aí dos holandeses de Pernambuco. Depois de sucessivas derrotas, os holandeses vão se render na chamada Campina da Taborda, em 1654.
Então, qual foi o local onde se deu a rendição holandesa em Pernambuco? Na Campina da Taborda, em 1654. Entretanto, a consolidação da rendição holandesa, ela se deu mediante acordos, como foi o caso aí do tratado assinado entre Portugal e Holanda em 1661, onde a Holanda reconhecia a perda do Nordeste brasileiro através do pagamento durante 16 anos de 4 milhões de cruzados. Então, essa expulsão definitiva dos holandeses de Pernambuco se deu mediante pagamento. Tá? Vamos falar agora um pouco sobre a crise econômica. Então, além do acordo desfavorável aos portugueses em troca do Nordeste brasileiro, os holandeses se estabeleceram em Curaçao, tá? Nas Antilhas, e começaram a produzir e comercializar o açúcar para o mercado europeu. Como vimos, quem produzia era o brasileiro, né? O luso brasileiro, e quem comercializava era o holandês. Porém, com essa saída dos holandeses do Nordeste brasileiro, eles vão se instalar aonde? Nas Antilhas, e vão começar a produzir açúcar. O açúcar antiliano tornou-se um forte concorrente para o açúcar brasileiro, ou seja, acabou com o monopólio do açúcar. Né? Além disso, o comércio de açúcar brasileiro deixou de contar com o auxílio dos holandeses que comercializavam na Europa. E as Antilhas, a distância das Antilhas em relação à Europa era mais próxima do que do Brasil até a Europa. Então isso facilitou aí, não é, este aumento pela procura do açúcar holandês e não do açúcar brasileiro. O auxílio inglês. Então, após a União Ibérica, né, houve uma grave crise econômica para os portugueses. Né? Portugal dependia economicamente de suas colônias. Portugal perdeu parte de suas colônias, como vimos, para os holandeses, franceses e ingleses. E para tentar solucionar o problema, isso não vai solucionar, Portugal fez tratados econômicos com a Inglaterra. Por exemplo, nós temos o Tratado de Methuen, em 1703. Esse tratado também é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, assinado em 1713, ele determinava o seguinte, entre quem? Portugal e Grã-Bretanha, Grã-Bretanha e Inglaterra, tá? Previa que Portugal receberia o tecido inglês e, em contrapartida, a Inglaterra recebia, né, o vinho português. No começo, esse tratado, até mesmo, ele foi vantajoso para ambos os lados, porém concorreu para a estagnação aí da indústria portuguesa. Com o início, então, da produção açucareira pelos holandeses nas Antilhas, chegou o fim do monopólio açucareiro, né, português, ou melhor, brasileiro, como nós falamos. A concorrência do açúcar antiliano gerou uma queda de cerca de 50% no comércio açucareiro do Nordeste brasileiro entre os anos de 1650 e 1700. Houve um período de readaptação e atualização, e o açúcar brasileiro voltou a ter a importância no mercado externo a partir do final do século XVIII somente. Agora vamos falar um pouco sobre a Guerra dos Mascates. Então, a concorrência do açúcar antiliano levou à queda do preço do açúcar, nós já vimos isso. Os senhores de engenho de Olinda, que era a principal cidade de Pernambuco, estavam indo à falência, estavam arruinados. Né? Os senhores de engenho então começaram a pedir empréstimos aos comerciantes do povoado de Recife, Recife e Olinda são próximos. Só que os comerciantes do povoado de Recife começaram a cobrar juros muito altos, né, aos senhores de engenho. Então, enquanto os comerciantes de Recife enriqueciam, os senhores de engenho de Olinda empobreciam. Devido às desavenças entre fazendeiros e comerciantes, os senhores de engenho apelidaram os comerciantes de mascates. Então, quem eram os mascates? Eram os comerciantes de Recife. Os comerciantes, vendo a sua importância, pediram ao rei de Portugal, Dom João V, a elevação do povoado de Recife à condição de vila, pois assim, né, não precisariam mais pagar impostos a Olinda e obedecer às suas ordens. O rei, então, de Portugal vai acatar, né, o rei Dom João V, porém os senhores de engenho não aceitaram a decisão. Então os senhores de engenho se uniram na figura do Bernardo Vieira de Melo, que era proprietário da engenho açucareiro, né, e decidiu então invadir Recife, né, e botar para correr os comerciantes. Os senhores de engenho também invadiram Recife, os comerciantes mais ricos vão fugir para não serem capturados, e a rebelião ficou conhecida como Guerra dos Mascates. Em 1711, o governo interveio na Guerra dos Mascates,
Bernardo Vieira de Mello e outros líderes foram condenados ao exílio. Normalmente era assim, quando se tratava de pessoas que tinham poder aquisitivo, não se matavam, nem se enforcavam, mas sim se condenavam ao exílio, mandavam para outra região. Os mascates, isto é, os comerciantes, retornaram a Recife, que se tornou a capital de Pernambuco. Então, a partir de qual episódio Recife se tornou a capital de Pernambuco? A partir da Guerra dos Mascates. Pessoal, vamos encerrar nossa aula de hoje, vamos para a nossa síntese. Então, nesta aula foi possível observar o problema dinástico na coroa portuguesa, que teve como consequência a União Ibérica, que vai de 1580 até 1640. Durante esse período, no Brasil, poucas foram as mudanças. Contudo, no plano de defesa, ocorreram a invasão francesa no Maranhão, a tentativa de invasão holandesa na Bahia, e o êxito holandês na investida em Pernambuco e o governo de Nassau. Também foi perpassada a restauração portuguesa por meio da dinastia de Avis, assim como o tratado firmado entre Portugal e Holanda, conhecido como Trégua dos 10 Anos, que não foi cumprido devido às insatisfações da população para com o invasor holandês, dando origem à insurreição pernambucana, que nós já vimos, que culminou na expulsão dos holandeses. Com a expulsão dos holandeses, que começaram a plantar cana-de-açúcar nas Antilhas, levou a uma grave crise econômica, que teve como uma das suas consequências a Guerra dos Mascates ocorrida em Pernambuco. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula número 5 sobre a União Ibérica e a restauração portuguesa. Não se esqueçam de baixar os slides e fazer os exercícios desta aula. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima!